Eu não sei se você passa por isso aí, mas por aqui a gente passa demais. São as pessoas que estão começando a se posicionar nas redes sociais e querem gerar conteúdos. Esses conteúdos talvez sejam dicas, seja informação. Então, às vezes, eles não estão muito familiarizados com câmera, com celular, com gravação de conteúdo, falar para a câmera ou falar para o celular. Então, geralmente, eles trazem muita pausa, muito pensando, repetem muita palavra, e daí a gente já tem a mania de fazer isso só cortando os tempos. Isso não serve só para esse tipo de conteúdo, por exemplo, do marketing digital ou pessoas que estão querendo se posicionar nas redes sociais, mas também nos depoimentos. Então, não é só diminuir a pausa, vocês vão ver a técnica, é cortar a pausa e tentar fazer uma fusão entre um corte e outro para poder você tentar deixar o corte mais dinâmico ou com um ritmo melhor para passar conteúdo. E só para não esquecer, né? Eu tô usando essa técnica nesse próprio vídeo mesmo para tentar diminuir o tempo e o vídeo não ficar tão longo assim. Então eu já acabo utilizando dessa técnica aqui mesmo nesse vídeo. Por isso que não tem tanto respiro, tanta pausa e o conteúdo flui numa dinâmica melhor, num ritmo melhor. Agora vamos para a tela. Se liga só. A coisa que eu gosto muito de visualizar não é o vídeo em si, é mais os gráficos de áudio. Então eu costumo trabalhar com ele assim, ó, grandes, para eu visualizar bem esses waveform aqui do áudio, que vai me dar um parâmetro muito bom para eu fazer os cortes, tá? Então eu trabalho sempre com eles grandões assim na tela para eu enxergar bem. O outro é que eu uso atalhos no teclado, isso vai facilitar muito a minha decupagem e o meu corte de respiro e pausa e erros. Então depois eu vou trazer um vídeo falando dos atalhos que eu uso aqui no DaVinci para facilitar a vida de vocês. Então, uma outra coisa muito importante é o seguinte, não é para cortar todo mundo que você grava depoimento ou conteúdo. A pessoa, às vezes mesmo com pausa ou respiração, ela fala dinâmico, ela deixa o vídeo dinâmico mesmo falando com pausa e com respiração. Não fica tão chato de se assistir. Eu vou dar um play nesse primeiro corte aqui, que é bem curtinho, ó. Escuta. Eu não sei se você passa por isso aí, mas por aqui a gente passa demais. São as pessoas que estão começando a se posicionar nas redes sociais e querem gerar conteúdos. Ou seja, aqui nós temos duas pausas que poderiam ser cortadas. Porém, não está chato de se assistir. Tá bem dinâmico. A não ser que a gente quisesse aplicar mesmo a técnica de jump cut aqui nesse primeiro trecho. Agora, nesse segundo aqui, a gente já vai aplicar. Escuta aí para você ver como é que tá. Esses conteúdos talvez sejam dicas, seja informação. Então, às vezes, eles não estão muito familiarizados com câmera, com celular, com gravação de conteúdo, falar para a câmera ou falar para o celular. Então, a gente vai tirar essa pausa, talvez essa e essa daqui, tá? Então, eu vou deixar grandão assim, ó. Eu deixo bem grandão na tela para eu conseguir poder enxergar bem, tá? Aí, aqui eu já começo a aplicar os atalhos, ó, para eu reduzir bem e ser mais rápido nesses cortes, ó. Eu só vou ouvir um pouquinho para ver como é que tá. Ó. Talvez sejam dicas, seja informação, para a gente não poder cortar esses primeiros. A gente tem que ter muito cuidado com esse trechinho aqui, ó. Esse trechinho aqui. Se a gente fosse tirar esse trecho aqui, ó, talvez a gente tirasse um pedaço da palavra. Preste atenção. Tá vendo? Então você tenha muito cuidado com essas sobras pequenininhas aqui, ó, que é o S, ó, ó. Tá vendo? Então muito cuidado com isso. De resto, pode tirar essa cauda aqui sobrando, tem que ver se não é S, se é alguma sobra de palavra, ó. Informação. Esse não é, então pode cortar. Essa sobra aqui é o início da palavra, ó. Informação, então. Isso. Aí a gente vai para o próximo espaço, que é isso aqui. Câmera, com celular. E aqui, com celular, com gravação de conteúdo. Isso. Vamos ver se tem mais um. Tem não. E aqui se encerra. Agora a gente vai ouvir como ficou. Para a gente ter uma noção, vamos ver com quanto tempo tá isso daqui, ó. Depois dos cortes, tá? Pra gente ter uma noção. Isso aqui tá com 12 segundos e 2 frames. Então depois a gente vai ver com quanto tempo vai ficar depois dos cortes. Aí aqui, ó, agora como é que eu faço? Preste atenção. Eu seleciono, começo com a seleção eu vou só desativar aqui o link entre o áudio e o vídeo. Esse áudio eu não seleciono esse, um não, um sim, um não, um sim. E assim sucessivamente no trecho que você quer aplicar essa técnica, tá?
Se for no vídeo todo, segue esse fluxo. Um não, um sim, um não, um sim. Depois você segura Alt, clica a setinha para baixo e ele vai descer. Feito isso, é onde a gente aplica a técnica para deixar esse trecho mais dinâmico ou reduzir tempo. Vê só, eu clico uma vez na setinha para baixo. Isso aqui são atalhos que com o tempo você vai ficando mais prático e mais rápido, na verdade mais rápido. Então eu dou uma setinha para baixo, ó, clico na seta para baixo, clico em duas para o lado, ó, uma, duas. Essa técnica, ela é chamada, na verdade, isso que a gente acabou de fazer nesse vídeo aqui, nesse trecho, é a técnica de jump cut, né? Jump cut são os pulinhos, são os cortezinhos que dá na mesma cena, vários cortes na mesma cena. Aí a gente vai aplicar agora a técnica de L-cut ou J-cut. Na verdade aqui não vai se encaixar o L-cut, vai se encaixar o J-cut. Por quê? Porque o J-cut é esse tipo de corte assim, ó, que tem um formato de J, tá vendo? Aqui, vem para cá e sobe. Então, era bom se eu pudesse riscar aqui na tela, né? Desce aqui, eu imagino um J assim, ó, vindo de cima e fazendo o guarda-chuvazinho para cá. Vindo de cima, o guarda-chuva para esquerda, né? Então, isso é o J-cut. Então, esse J-cut, esse minúsculo micro J-cut, a gente aplica com 2 frames ou 3 no máximo 3. Vê só como fica, ó. Lembra, se você tiver com o playhead por aqui, você setinha para baixo uma vez, aí eu clico para o lado, uma, duas. Como eu sei que aqui começa com S mais baixinho, ó, seja talvez com 3 fique bom, ó, 1, 2, 3. Então, com o passar do tempo, você vai pegando essa manha. Depois que eu fiz isso, eu clico fora, lembrando que tem que estar aqui ativo o modo trim, tá? Ó, não é no modo normal, ó, de seleção, é no modo trim, que é o atalho em T. Então, depois que eu fiz isso, né, uma setinha para baixo, 2 ou 3 para a direita, aí eu clico fora, coloco o mouse aqui, ó, tá vendo? Quando eu coloco em cima do corte, ele me dá esse ícone, e quando eu coloco para o lado direito, ele muda o ícone. É esse ícone aqui que a gente precisa. Aí eu clico e arrasto, e ele faz essa junção, esse micro J aqui, ó, J-cut. Aí a gente vai dar o play, ó. Aí, se você acha que consegue entrar mais 1, 4 aí, já estourando, você vê se vai ficar legal. Porque a cauda daqui da sobra é longa e tem também uma caudazinha aqui, ó. Uma cauda não, uma entrada um pouquinho mais baixa, que é o seja, do S, né? O S e o E, ó. Sejam dicas, seja informação. Tá vendo? Então aqui você consegue aplicar um pouco mais de 3 frames, para não ficar tão chatinho assim, atropelando muito o áudio, ou o áudio começar muito antes do que a voz. Nesse caso aqui não vai ficar legal. Aí lembrando, a setinha para baixo, 1, 2, aqui eu acho que 2 já está de bom tamanho, tá vendo? Aí eu clico fora, clico aqui e arrasto. Aí ó, vou dar um play. Então às vezes eles... Acho que dá para ir mais 1, 3. Clico fora e arrasto. Então às vezes... Galera, isso daqui, quando você está prático nisso, você consegue ser muito mais rápido. Você pode aplicar isso aqui no vídeo todo, você vai reduzir um tempo absurdo, ou você pode aplicar isso em alguns trechos. Nesse caso aqui que a gente está fazendo, o primeiro trecho eu deixei ele normal e o segundo trecho eu entrei com essa técnica. Se esse trecho aqui fosse ligado a esse, aí eu não começaria com um não, um sim, um não e um sim de seleção para poder descer. Eu começaria com um sim, um não, porque isso aqui vinha para baixo, para eu conseguir fazer a técnica desse lado aqui, juntando já com esse trecho. Beleza? Então, quando você está prático, isso funciona assim, ó. Para baixo, 1, 2, 3, para o lado, clicou fora, arrastou. Para baixo, 1, 2, 3, para o lado, clicou fora e arrastou. Eu estou sem o meu mousepad, então fica meio chatinho. Então, de 12 segundos e 2 frames, a gente conseguiu reduzir um pouquinho. É que o trecho é muito pouco, então não vai dar muita diferença. Mas a gente reduziu para 11 e 19. Numa timeline de 30 fps. Eu vou só duplicar esse trecho para vocês verem como ficaria com e sem, para ter uma noção melhor. Esses conteúdos talvez sejam dicas, seja informação, então às vezes eles não... Ó, agora vê o outro. Esses conteúdos talvez sejam dicas, seja informação, então às vezes eles não estão muito familiarizados com câmera, com celular. Deixa eu deixar aqui o final para você ver. Câmera, com celular,
com gravação de conteúdo, familiarizado com câmera, com celular, com gravação de conteúdo. Aí, outra coisa, tem muita gente que gosta de colocar zoom. Um zoom aqui ou aqui, um sim e um não, um sim e um não. Eu não gosto, a não ser que você faça isso e ajuste o nível dos olhos, o nível do olhar aqui, para que não perceba tanto, não seja tão perceptivo os cortes. Quando você ajusta o nível do olhar nessa altura aqui e o corte para esse, como se fosse assim, ó. O olhar aqui está nessa altura, aí o próximo corte que você for dar zoom, por exemplo, ou colocar um adjustment layer, você tem que trazer o olhar para a altura do outro corte. Para aí sim fica mais imperceptível o corte. Ó. Dica, seja informação. Então, às vezes, se você fizer isso dessa forma assim, ó, sem nivelar os olhos, a altura dos olhos, aí vai ficar muito perceptível. Sejam dicas, seja informação. Então, às vezes, é até estranho. A gente busca sempre o olhar, o olho da pessoa que está falando. Então, você ajustar, se você realmente gosta de dar zoom entre um e outro, você pode ajustar o nível dos olhos. Eu não gosto, eu deixo o corte assim mesmo, sem dar zoom, sem dar escala, sem nada. E eu acho bem mais interessante, funciona mais para mim. Talvez o seu cliente reclame e você vai lá e ajuste da forma que ele acha melhor. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu utilizo demais nos meus vídeos, não só nos meus, né, aqui para o YouTube, mas também para os clientes. Então espero que você tenha gostado, aplica isso que é muito massa. Você vai ver como o conteúdo vai ser passado com mais dinâmica, você consegue reduzir mais o tempo, ser mais direto, deixar um conteúdo mais enxuto, com um ritmo melhor, e você pode estar cobrindo esses cortes com inserts. Então tamo junto. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma dica. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários aqui que eu mesmo respondo, ou eu gero algum vídeo em cima dessa dúvida que você trouxer. Talvez seja uma dúvida muito interessante, que vai ajudar não só você, como também outras pessoas, e daí eu venho e gero conteúdo em cima do seu comentário. Fechou? Até o próximo vídeo e tchau, obrigado!